boa noite, a paz do Senhor, o Jesus Cristo, até que enfim chegou o grande dia. Hoje, dia 2 de setembro, nós vamos iniciar o tempo de conhecimento. Há uns 3 meses atrás, orando juntamente com toda a liderança, o pastoral, junto com os bispos, então Deus nos deu essa direção de trazermos um aprofundar de estudos da palavra de Deus para a tua vida. E aí nós nos reunimos, montamos esses estudos e ao longo de toda quarta-feira, das 20h30 até as 21h, nós estaremos aqui revezando com os pastores, os bispos e trazendo estudos, mas de uma forma que você possa verdadeiramente se aprofundar naquilo que Deus tem para a tua vida. Então, assim, é com muita alegria que nós damos hoje início nesse tempo de conhecimento, que você seja bem-vindo, divulgue. Então, você já guarde, marque no o coração todas as quartas-feiras, das 20h30 até as 21h, 30 minutos, um tempo que você vai poder verdadeiramente conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui Oséias, capítulo 4 e o versículo 6, que fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E é interessante que no mesmo Oséias 6:3 ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu quero trazer assim uma ilustração rápida para a gente poder dar início. Quando você for em uma loja comprar principalmente um eletrodoméstico ou uma televisão, vamos pensar assim, e você compra ela, você chega na tua casa, teoricamente é muito fácil, você coloca lá, pluga, liga, mas ela tem vários recursos e que você vai de alguma forma precisar do manual. Logicamente você tem um manual no papel, ou você tem hoje, devido à internet, os aplicativos, você tem até mesmo o conhecimento de você poder se aprofundar. Mas para você poder conhecer o recurso daquela televisão, você vai precisar se aprofundar no conhecimento lá do manual e conhecer como o funcionamento dela. Assim é a nossa vida cristã. Porque a nossa vida cristã, você tem que orar, você ora, porque quando você ora, você fala com Deus. Você tem que jejuar. O jejum, uma média daquilo que a gente se aplica, que a gente gosta de falar, que o povo do fariseu, eles jejuavam 2 vezes por semana, então um período que você jejua, mas você também tem que conhecer a palavra de Deus. Então, esse tempo vai ser um tempo de você poder se aprofundar em nome de Jesus. Antes da gente poder dar início propriamente naquilo que eu quero trazer nessa noite, dá aí o teu joinha, sabe, o coração. Se você quiser fazer alguma pergunta, a gente não vai poder responder diretamente, mas nós vamos ter uma aula específica que a gente vai poder esclarecer todas as dúvidas. Então, você pode aí interagir, você pode mandar suas perguntas, e que ao longo das aulas nós vamos poder estar te respondendo em nome de Jesus. Mas feche teus olhos aí, que Deus possa estar te abençoando, e nós vamos orar, entregar esse tempo na mão do Senhor. Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero colocar, Senhor amado, esse tempo, Senhor amado, diante de Ti. Esse tempo, meu Deus, que nasceu, Senhor, no Teu coração e que foi, meu Deus, derramado, Senhor, aos nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, estarmos aqui, Senhor, trazendo, Senhor amado, esse aprofundar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, e que ela possa gerar vida, Senhor, em cada o coração. Meu Deus, que haja, Senhor amado, um despertar, Senhor, grande, Senhor, de cada um, Senhor, poder
conhecer mais e mais, Senhor, a Tua palavra. Deus, nos guarda, Pai, nos abençoa, tira todo impedimento, libera, meu Deus, um tempo, Senhor amado, novo, um tempo, Pai, de conhecimento, o tempo, meu Deus, de nós nos aprofundarmos, Senhor, e nos alicerçarmos, meu Deus, na Tua palavra. Senhor, nós te pedimos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nessa noite, eu quero trazer a primeira parte é sobre o panorama bíblico. A Bíblia, ela tem sido muito falada porque o crente, ele usa a Bíblia, mas será que você já leu ela do início ao fim? Será que você já pelo menos leu os 4 evangelhos? Será que você tem um conhecimento pleno da palavra de Deus? Então, a primeira coisa que eu quero trazer, então, nesse tempo de aula é sobre o panorama bíblico. Depois eu também quero trazer pessoas na Bíblia, que a Bíblia fala de pessoas, e também quero trazer o que são lugares eternos que a Bíblia nos fala. Então, quero trazer essas 3 temas nessa noite, em nome do Senhor, o Jesus Cristo. Então vamos lá. A Bíblia em si. Deus resolveu se revelar através da Bíblia. A gente procura falar e dizer que Deus, então, Ele se apaixonou, então Deus resolveu trazer uma carta de amor ao homem, que somos nós, através da Bíblia. A Bíblia mostra o caminho que o homem deve trilhar. Então, todas as tuas respostas, de alguma forma, vão estar dentro da Bíblia. A Bíblia, ele é o padrão do crente, de como ele tem que caminhar em nome de Jesus. Outra coisa, a maneira de Deus falar conosco é através da Bíblia. Deus pode falar através do sonho? Pode. Deus muitas vezes fala usando vida de outras pessoas? Sim. Mas tudo quando Deus fala usando pessoas, usando circunstâncias, usando através do louvor, ela tem que estar o quê? Respaldada na palavra de Deus. Gente, eu gosto muito de falar que a palavra a gente pode traduzir de 2 maneiras. A palavra logos, que é aquela palavra onde você é escrita, e tem a palavra rema, onde ela se torna revelada, viva para você, em nome de Jesus. Então, assim, você tem que entender que isso é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus viva para a tua vida. Amém? Outra coisa interessante, a Bíblia, ela foi escrita por homens. Homens escreveram a Bíblia. Mas ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus, através do Espírito Santo, Ele inspirou esses homens a escrever a Bíblia. Então, cada um da sua forma, da sua personalidade, do seu caráter, do seu tempo, Deus usou para que pudesse escrever a Bíblia. Amém? E quando a gente pega a Bíblia de uma certa forma, a Bíblia, ela tem divisões. E é interessante a gente poder ter esse conhecimento dessas divisões. Primeiro, ela foi dividida em Velho Testamento e em Novo Testamento. O Velho Testamento é antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, ele se baseia depois que Jesus nasce. Então há 2 divisões bem claras na Bíblia: antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Outra coisa interessante, que a Bíblia, ela é composta por 66 livros. Então, ela tem aqui 66 livros, sendo que 39 livros são no Velho Testamento, enquanto que 27 livros é do Novo Testamento. Então a gente pode dizer
que nós temos uma biblioteca nas nossas mãos, porque você tem aqui 66 livros à tua disposição. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento, aí você se divide ele em alguns tópicos, e eu quero abordar aqui para que você possa entender. Então, ele começa no Pentateuco. Penta, 5, né? Então, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. Quem escreveu esse livro foi Moisés. Moisés, naqueles 40 anos que passou no deserto com o povo de Israel, Deus ali trouxe revelações para ele e ele pôde escrever o livro inteiro do Pentateuco, sabe? Escrevendo, narrando, trazendo toda a história ali do povo de Israel, do nascimento, do dilúvio. Então ele narra tudo aquilo dali, Deus usando o Espírito Santo, a vida de Moisés. Então Moisés escreve esses 5 primeiros livros. Amém? Depois nós temos os livros históricos. O que é o próprio livro histórico já fala? Ele narra a história do povo de Israel. Então, em Deuteronômio, o povo tem que atravessar ali para conquistar Jericó. Então, a partir dali, daquela conquista de Jericó, então narra-se essa história do povo de Israel. Então, são 12 livros, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então são 12 livros que narram a história do povo de Israel. É interessante que até 2 Crônicas narra a história do povo de Israel antes deles serem exilados para a Babilônia. E Esther é um livro que narra a história do povo quando está lá, sabe, na Babilônia, eles estão no cativeiro. E Esdras e Neemias já narra um pouco da história quando o povo começa a voltar para Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo de Salomão. Então são esses 12 livros históricos que narram toda essa história. Amém? Depois nós temos também 5 livros que é considerados poéticos, livros que são poéticos. E quem são esses 5 livros? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Amém? Então, só a título de uma curiosidade, o livro de Jó, ele é contemporâneo, ele é da mesma época quando viveu Abraão, para que você possa entender. Salmos, a maioria dos salmos, ou pelo menos uma grande parte, foi Davi que escreveu os salmos. Provérbios e Eclesiastes é Salomão, a maioria que escreve, e Cantares de Salomão também é de Salomão. Então são 5 livros poéticos. E aí nós temos 17 livros que são dos profetas. São os profetas que escreveram. E que se tem aí também 2 divisões. Então eles têm os 5 primeiros livros que são os profetas maiores. Por que são considerados profetas maiores? Porque os livros foram maiores. Então eles classificaram como os profetas maiores, que foi Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, assim, esses 5 livros. E é interessante que Isaías, ele viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E ele foi o que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então, isso também é interessante. Jeremias é aquele profeta que era o profeta
como a gente chama o profeta, o chorão, mas que ele viveu no final do povo de Israel sendo levado cativo, e já Ezequiel e Daniel, eles viveram no tempo lá do exílio. Então Daniel mesmo, toda a história de Daniel, todos sabem, né, que ele viveu ali na Babilônia, foi levado muito jovem, mas se tornou um segundo homem lá na Babilônia para tomar conta de todas as coisas. Amém? E aí nós temos os 12 livros que são os profetas menores. E aqui muitas vezes nem todo mundo consegue decorar, mas eu quero falar aqui, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Então são os 12 livros dos profetas menores. Amém? Aí a Bíblia fala que entre Malaquias até o início, que seria do nascimento de Jesus, houve um período de 400 anos, quando Deus, eles colocam como Deus se cala, mas não é que Deus se cala, Deus dava sonhos, Deus de alguma forma falava, mas é um período que se calou para a vinda do nascimento do Senhor, o Jesus Cristo. Então isso é interessante para você. E aí vem os evangélicos, aí vem o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele é dividido em 27 livros. E mais do que isso, ele começa o quê? Os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangélicos. Os 4 evangélicos nada mais do que narra a história de Jesus Cristo. Então eles narram a história do Senhor, o Jesus Cristo, desde alguma forma do nascimento, mas principalmente quando inicia o seu ministério, quando Jesus é batizado por volta de 30 anos, e aí então inicia o seu ministério, e até a morte aos 33 anos, né, e a morte, depois a ressurreição. Então eles narram a história de Jesus. Agora eu quero trazer aqui algumas particularidades, para que você possa entender. Primeira, Mateus, ele foi discípulo de Jesus. Então Mateus andou com Jesus o tempo todo. Então ele pega Jesus, ele narra uma ótica de Jesus e ele revela Jesus como o rei, como o Messias, o rei que iria vir, que iria reinar. Então ele traz uma ótica dentro dessa visão. Aí nós vemos depois o segundo livro, que é Marcos. Marcos não foi discípulo de Jesus. Então Marcos, ele andou muito com Pedro depois. E aí ele ouve a história que Pedro conta. Então ele vai narrando. E é interessante que então quando ele forma essa história, ele narra Jesus como o servo de Deus, o ser servo nas nossas vidas. Por isso que a gente fala que nós somos o servo, o varão, o servo. Então, em Marcos é que narra muito essa história. Aí depois nós temos Lucas. Outra coisa interessante, Lucas também não foi discípulo do Senhor, o Jesus Cristo. Lucas, ele era médico, então uma pessoa instruída, e ele então tem que escrever uma carta para Teófilo. Então ele então começa a narrar a história de Jesus. E é interessante que ele traz Jesus como o Filho do Homem. Então ele narra a história de Jesus dessa forma. E aí depois nós vemos João. João, aquele discípulo amado, que estava ali sempre, jovem, caminhou com o Senhor, o Jesus Cristo. Então ele consegue narrar a história de Jesus, e ele traz um Jesus como o Filho de Deus. Então é em João que ele traz Jesus como: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então assim, João ele traz esse aspecto de Jesus como o Filho de Deus. Amém? Então nós temos ali os 4 evangélicos que são dessa forma.
que eu quero dizer para a tua vida aqui e quero te trazer um desafio para você já agora. Nós estamos no início de setembro. Pega o mês de setembro para você ler o Evangelho de Mateus. Aí você pega outubro e você consegue ler o Evangelho de Marcos. Aí você pega novembro, o Evangelho de Lucas. E aí você pega dezembro, o Evangelho de João. Mateus tem 28 capítulos, dá certinho até o final de setembro. Marcos tem 16 capítulos, mas você pode ler metade em um dia e terminar no outro dia. Termina o mês de outubro. Aí você tem Marcos com 24 capítulos. Aí você também lê no mês de novembro. E João, 21 capítulos, para você ler no mês de dezembro. Eu quero desafiar você a ler, que é a história do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Amém? Depois nós temos também um livro histórico que narra a história dos apóstolos. E quem narra essa história é Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele mesmo continua narrando a história. Então, é interessante que é o Ato dos Apóstolos. Então, é o início da igreja cristã. Ele conta a história até o capítulo 10, até o capítulo 12. Ele narra ali os discípulos, ele narra a conversões, sabe? O levantar dos diáconos, sabe, os milagres, a forma de Deus agir, de Deus operar. E depois do capítulo 10, do capítulo 9 e 10, que teve a conversão de Saulo, que era Paulo, depois lá para o capítulo 14, então Lucas começa a narrar a história da igreja que Paulo começou a abrir para o gentio, para o resto do mundo. Então é interessante que Lucas então narra esse ato dos apóstolos. E depois nós vemos que temos o quê? As cartinhas. As cartinhas são o quê? Cartas enviadas, a maioria, para igrejas ou cartas enviadas para pessoas. Nós temos 21 livros de cartas, sendo que 13 livros chamados Paulíneas. Por quê? Porque foi Paulo que escreveu para as igrejas. Amém? Então, dentro desses 13 livros, 13 cartas que Paulo escreve, então ele escreve Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, 13 livros que Paulo escreve para as igrejas e também escreve o que? Para Timóteo e para Tito, que eram pastores. Então, são as 13 cartas que Paulo escreve. E depois nós temos 8 cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Amém? Então, o Pedro era o discípulo que ele escreve essas cartinhas. João é o mesmo João que escreve o Evangelho de João. E Judas era o irmão de Jesus. Ele que escreve, então, também uma carta de Judas. Amém? Então, compondo as 21 livros, 21 cartas, sendo 13 que Paulo escreve e as outras gerais, 8 livros. E o último livro, que é o profético, que é o Apocalipse, escrita por quem? Pelo João. João que escreveu o livro de Apocalipse. João, depois que estava na ilha de Patmos, ele já tinha escrito os evangelhos, já tinha escrito as cartinhas, então Deus traz para ele Apocalipse, que é um livro que a gente possa se dizer que é um livro profético, que de alguma forma se encerra os 66 livros da Bíblia. Amém? Então, aqui está o panorama bíblico por completo. Eu quero também trazer para você também, deixar aí como uma sugestão que eu falei a nível de aula, pessoas que a Bíblia nos fala. E também o que são lugares eternos na Bíblia.
Mas eu quero que você vai deixar essa semana inteira pensando nesse tema, sabe? A Bíblia fala que temos pessoas, como que Deus olha através da Bíblia para pessoas que nem nós, como que Deus classifica. E depois, tem lugares eternos? Quem são esses lugares eternos? Então, na próxima quarta-feira, nós vamos voltar nesses dois temas para que possa dar a continuidade para a tua vida. Amém? Que possa ser um tempo aproveitoso, que falar da Bíblia é falar de Jesus, porque se revela Jesus em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é revelado o Senhor, o Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu, que levou os nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que está lá sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, sabe? E que é só através dele que nós possamos entrar no reino dos céus. Então, assim, eu quero desejar para você uma boa noite, que Deus possa estar te abençoando, te guardando. Eu queria, assim, orar nesse último minuto final, que possa abençoar a tua vida. Pai, não é, Senhor amado, pela força, não é, Senhor, pelo muito querer, mas é sim, Pai, pela tua presença, Senhor, e através do Espírito Santo, que possa, meu Deus, tocar, Senhor amado, em cada vida. Por isso, Pai, traz, Senhor, uma unção de apaixonado, Senhor, pela leitura da palavra de Deus. Move, Senhor, a cada irmão, Senhor, não somente ter, Senhor amado, a paixão por essa leitura logos, mas que verdadeiramente eles possam, Senhor amado, chegar também, Senhor, na leitura rema, de ter, Senhor amado, a revelação daquilo que o Senhor tem, Senhor, para a vida deles. Guarda, meu Deus, abençoa, Deus, e que possa ter, Senhor amado, uma semana de bênção e de vitória, em nome do Senhor, o Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite, um beijo no teu coração e até a próxima quarta-feira com aquelas duas perguntas que nós vamos dar a sequência dar a sequência no tempo de conhecimento para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço no teu coração.